Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus venha abençoar ricamente as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, mais uma vez, refletindo na poderosa palavra de Cristo Jesus, né, começando o dia já refletindo a palavra, e a palavra para os irmãos que quero deixar hoje, a palavra-chave é o Salmo 107, né, tenho citado todas as vezes, versículo 11 e 12, que diz que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo. Um grande exemplo de nós andar contra a palavra de Deus é o que está escrito no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonatas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pegou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão, onde se deitou e dormiu um profundo sono. No 6, o mestre do navio chegou a ele e disse: Como podes dormir? Amém? Louvado seja Deus. Né? Repare que homem de Deus, mulheres de Deus, muitas vezes andamos contra a palavra de Deus, como diz o Salmo 107, né? Contrário à palavra do Senhor. Jonas, homem de Deus, profeta, diz a palavra, né, que estava andando contrário à palavra de Deus. E a Bíblia nos diz no versículo 5 que ele estava num profundo sono, né, ou seja, um sono físico por causa de um sono espiritual. Deus disse: vai para Nínive, e ele foi para Tarsis, contrário ao que Deus mandou. Quantos estão assim? Né? Quantas pessoas Deus diz assim: faz isso, prega para cá, prega para lá, vai para lá? Não, ele vai ao contrário. Isso é andar contrário à palavra de Deus. Isso é um sono espiritual. Então o mestre do navio chegou, diz o 6, né? Chegou a ele e disse: Como podes dormir? Né? Ou seja, estava uma tempestade, né? Então fica aquela pergunta, né? Como pode você andar contra a palavra de Deus com tudo que nós temos visto? Com todos os sinais da palavra de Deus se cumprindo e você aí, dormindo muitas vezes, distraído, sendo que Jesus está batendo as portas, os sinais da volta de Jesus são tão grandes, né? E as pessoas dormindo, uns fazendo festa, pecando deliberadamente, como se nada tivesse acontecendo, né? E disse o mestre do navio: Como pode estar dormindo? Com toda essa tempestade, está aí parado. Amém? Então, o que diz a palavra do Senhor, né? Que isso é andar ao contrário. Então, a Bíblia nos diz no capítulo 2, no verso 1, orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Veja bem, das profundezas da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. O que ele estava angustiado? O que diz no Salmo 107? Que quem anda contra a palavra de Deus despreza o conselho do Altíssimo, ele cai em cadeias e angústias, em cadeias e portas de bronze e trancas de ferro. Amém? Então é preciso despertar, meus irmãos. Irmãos e irmãs, você que está parado na fé, que está devagar, que já perdeu o ânimo de ir ao culto, tome cuidado, né? Veja o que diz em Efésios capítulo 5, no verso 14, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. No 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, mas como sábio. No 16, remendo o tempo, porque os dias são maus, né? Ou seja, os sinais da volta de Jesus estão aí. Não há mais tempo de você andar contra a palavra de Deus. Se Deus disse vá, vá. Se Deus disse vem, vem. Né? Não ande contra a palavra de Deus. Isso gera angústia e cadeias. Então Paulo diz: desperta dentre os mortos. Né? O que diz lá? Que ele estava numa sepultura espiritualmente. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração e você voltar a fazer o que a palavra de Deus diz. Amém? A paz e a graça sejam no teu coração.